Trabalho que é muito grande no Nordeste, que é provocar essa elite, criar exemplos contrários e assumir posições de poder para gerar essa emancipação econômica. Precisamos gerar essa emancipação econômica. Urgente. E se a gente fica mantendo as coisas como tá, como é que fica a situação? Preste muita atenção. O político vagabundo da região Nordeste, aliado com o PT, cria uma identidade vitimista no Nordeste em que, olha só, todo mundo é xenofóbico com a gente. E aí ficam, olha só, tem que respeitar, hein? Olha só, não sei o que, babá. Enquanto não resolvem o problema das pessoas que permanecem pobres. Então a pessoa fica pobre, aí ela acha que ela é pobre porque o político da região dela e o PT, ou algum artista vagabundo, alguma piranha de rede social, vira e fala, porque tem inveja da gente, porque explora a gente. Aí cria na cabeça da pessoa um argumento que impede essa pessoa de lidar com o próprio problema. E qual é o próprio problema? São vários, mas um deles é a existência dessa elite vagabunda. E é mentiroso e parasitário. E essa elite pensa, cara, eu não quero, assim, essa elite aí, cara, o correto dela era desaparecer, né? Essa elite tem que desaparecer. Ou eu vou voltar pro assunto lá do Pará. Alguém vai se esquecer do Pará? Da COP30, a gente tá avisando há quase um ano. Ia ser um fracasso, ia dar errado, seria roubalheira e cocô. O que seria a COP? Roubalheira é fezes. Preços caros e tal. Oh, sério? Não é isso que aconteceu? E vai falar, aí vem os funcionários do bosta do Barbalho, né? Vem os funcionários dele, que eu faço vídeo disso, aí vai os funcionários comentar, por favor, mantenha a COP, o Pará está orgulhoso do Brasil. Não está, o Brasil está passando vergonha com o Pará está passando vergonha, e os paraenses, né, que ficam com uma, vamos dizer, capacidade baixa de reflexão sobre o tema, né, não conseguem compreender que, tipo assim, você, meu amigo, você aí do Pará, você está sendo muito roubado. Muito roubado. Você está sendo roubado, assim, né, e você não é prioridade. Veja, a COP é a prioridade. Bilhões estão sendo gastos num evento que beneficia o Barbalho e ONGs inimigas da agricultura brasileira. Presta atenção, Riso. ONGs que sabotam a própria agricultura e que sabotam, inclusive, vamos dizer, agro sério que existe no próprio Pará. Elas são celebradas por um governador que tá ganhando essa COP como prêmio de ter apoiado o PT. E esse dinheiro que poderia ser usado, tinha que ser usado no resto da federação, mas que poderia, se eu pudesse dar um destino específico, já que o dinheiro teria que ficar no Pará, vamos supor, poderia ser usado na infraestrutura do Pará para que as pessoas não vivam em casas de palafita com temperaturas amazônicas, né? Para dar infraestrutura e o mínimo de dignidade. Não, nada disso, tem que fazer COP. E aí essa pessoa tá lá, morando numa casa de palafita, andando numa cidade que tem um cheiro ruim. E aí a pessoa fala assim, não, mas o mundo vai descobrir o tacacá. Porque esse cara fica ouvindo aquela propaganda asquerosa dos agentes governamentais e dos agentes culturais do Estado, que não, mas nós temos uma cultura linda para se trazer. O fato de ter uns peixes legais, assados e grelhados, o fato de vocês terem uma alimentação única, vocês terem estilos musicais originais e próprios, tá? Não fazem com que a sua situação social e econômica não seja de descalabro. A situação de vocês é de descalabro. Não, mas o tacacá, a porra do tacacá não justifica uma situação social de descalabro. Não justifica. Nunca justificou. Que é igual falar, não, mas, Renan, mas se parar com a favela, e como é que vai ficar o samba do morro? Desculpa, você tem grandes compositores morando em lugares ótimos, tá? Se me falarem que é detrimental você não ter mais o samba do morro, mas você ter pessoas qualificadas morando num bairro muito arrumado ali naquele lugar, e aquelas pessoas ganhando dinheiro, acho que todo mundo faria a troca. A começar dos passistas até a galera que trabalha no samba. E o samba não ia deixar de existir. Só ia mudar de forma. Eu odeio essas coisas que as pessoas ficam tentando construir de... Não, mas aí você vai perder este elemento. Mas que perca! Que perca! Que perca! A música caipira, feita com viola, eu amo ela. Mas aquela realidade daquele caboclo praticamente não existe.
Agora, as pessoas estão bem mais felizes morando em Ribeirão Preto hoje do que morando numa favela, certo? A vida no interior de São Paulo, a vida no interior de Goiás é muito superior. Então, se você tem um arranjo econômico e social superior, puta, a gente perdeu algumas coisas. Cara, o capitalismo é cruel, cara. O capitalismo é cruel. O capitalismo derrete estruturas pré-montadas, culturas pré-montadas. O capitalismo faz tudo se desterritorializar e a gente perde o sentido daquilo que a gente achava que às vezes era até sagrado. E isso acontece no capitalismo. Agora, o capitalismo ele tem comida, ele tem bens de consumo, ele tem qualidade de vida, ele tem aumento de IDH, isso, tipo assim, é bem claro, é atestado no mundo inteiro e não vamos fingir que isso acontece. Então, a pessoa acaba fazendo uma escolha, sabe? E no fundo, essa escolha é tomada. Por exemplo, Renan, você vai perder as favelas em Salvador, mas e o afoxé? E o tum, cabum, tabum, tabum? Sabe quem tá fazendo essa decisão? Os moradores de Salvador que estão abandonando Salvador e migrando para outros lugares. Salvador diminuiu a população. Então, as pessoas não estão ligando muito para isso, entendeu? Não estão. As próprias pessoas estão tomando as decisões com os pés delas e indo embora de lá. É foda. É foda. Então, eu não aceito essa argumentação de um coitadismo cultural. Um coitadismo cultural... não, porque esse elemento cultural meu, singelo, ele faz com que o mundo todo tenha que... Não, não tem, cara. Não tem. Tá? Já bateu 14 Valete Plus? Ô, louco. Vamos autografando. Vamos autografando. Opa! Nós falamos antes aqui, hein? Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Pode ir entrando mais. Aí eu faço uma outra promoçãozinha do 15 em diante. Vamos lá, ó, notícia, bota a notícia na tela do Republic, já tá na tela aí, tá? Geraldo Alckmin, 19% e Fernando Haddad, 17% aparecem como favoritos para substituir Lula caso ele não seja candidato à reeleição em 2026, tá? Lembra que eu falei que semana retrasada, fizeram um ensaio do Alckmin como negociador e como cara responsável por salvar o Brasil das tarifas? E deram um pouco de protagonismo pro Alckmin? Deram um tantinho de protagonismo pro Alckmin e um tantinho de protagonismo pro Haddad. Aparentemente o Alckmin se saiu melhor, não só nesse teste de protagonismo, só lembrando que a redução das tarifas foi muito mais fruto do trabalho de lobby das próprias empresas americanas e de algumas empresas brasileiras, de setores brasileiros, do que de qualquer outra coisa, tá? Mas dito isso, botaram o Alckmin ali como negociador, ele foi conversar com o Lutnick, depois ele veio falar de negociar terras raras, depois o próprio Haddad foi falar em negociar terras raras. O que eu quero dizer é, o Alckmin e o Haddad são os dois nomes cotados para substituir o Lula, e aí eu quero chegar, porque eu falei isso recentemente, até falei isso, acho que em podcast. Não descartem a possibilidade de Alckmin. O Alckmin circula com Centrão e STF melhor que o Haddad, tá? Não, só não é normal pro PT adotar uma postura de coadjuvante numa eleição presidencial. Eles não aceitam isso pra eles, tá? Então, eu fico só olhando aqui meio de lado, não sei o que dizer. Ambos, dependendo do tipo de rejeição que o bolsonarismo trouxer pro candidato à direita, o candidato bolsonarista pode perder apoio do Centrão para o Alckmin numa candidatura Alckmin. O Haddad eu acho que é um cara que mais para marcar posição, porque o PT e fazer deputados, que eu acho que o PT com ele com certeza perderia as eleições. Isso ajuda demais o candidato do partido Missão, que em ambos os casos vai poder apontar o dedo na cara desses vagabundos e enfrentá-los. Agora eu vou trazer um fato aqui quente que tá pipocando aí, tá? Estão tentando refazer a candidatura do Tarcísio, tá? Eita. Centrão e mercado financeiro estão se reunindo e estão tentando refazer a candidatura do Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio saiu muito abalado, saiu notícia de que o Tarcísio, o Bolsonaro tirou o pé do Tarcísio, que não vai apoiá-lo. O Tarcísio foi muito atacado pelo Eduardo Bolsonaro. Só que o sistema não tem outro candidato hoje para lançar. Então, hoje, elementos do mercado financeiro, como é que chama? Do cara do Andréa Esteves, do BTG, até o nomes do Centrão, até o Xandão Xandoca, todo mundo, vamos Tarcísio, vamos botar o Tarcísio pra pacificar, e o Bolsonaro que engula o orgulho próprio e aceite que ele será sucedido pelo Tarcísio. Então,
Eles estão tocando isso, sim. E só pra vocês entenderem, o Tarcísio seria o candidato não só do Xandão, mas do Centrão como um todo. E os bolsonaristas, eu vou colocar aqui, eles vão votar no Tarcísio. Porque eles nem sabem o que eles estão fazendo da vida, eles nunca souberam, né? É o do jogo, né? E a missão vai pra cima. Nós vamos pra cima desses caras, sem dó. Sem dó. Tá? Temos mais coisas aí pra trazer? Eu acho que não. Você já falou do Kim Paim já, né? Já. Assim, o do Kim Paim eu já falei, mas eu espero que vocês, todo mundo que tenha Twitter, deixe isso claro, tá? Kim Paim fazia parte de grupos satanistas aqui no Brasil e se envolvia e tudo mais e... né? Oh, meu Deus. Foda. Caramba, o que é isso? Rapaz.